Zé, boa tarde. Boa tarde. Antes da gente falar do jogo de amanhã, queria pedir para você falar sobre essa chegada do Diego Alves, um reforço que o Flamengo traz, mais um, nono para essa temporada. Foi apresentado ontem lá na Gávea. Hoje a gente acompanhou aqui algumas imagens do primeiro treinamento dele. Queria que você falasse sobre esse primeiro contato com ele, esse início de trabalho do Diego Alves aqui no Flamengo. Boa tarde. Mais um grande jogador que chega, sem dúvida. Uma vinda para o futebol brasileiro, retorno importante para ele, para o atleta. Temos grandes goleiros no Flamengo. E mais um que vem para agregar a nossa equipe aqui. Tenho certeza que falar da qualidade do Diego, acho que não precisa, né? Então, tenho certeza que com o trabalho que é desenvolvido aqui, com o professor Vitor Hugo, junto com os goleiros que temos aqui, teremos, sem dúvida alguma, grandes profissionais na posição. Agora, em relação ao jogo contra o Palmeiras, ano passado, as duas equipes disputaram ali até a reta final do campeonato pelas primeiras posições, pelo título, fizeram um grande jogo no segundo turno lá em São Paulo, e agora vão se encontrar, o Flamengo jogando em casa, na Ilha do Urubu. Talvez a situação de Flamengo e Palmeiras no campeonato não fosse exatamente como você e o Cuca imaginassem nesse início de Brasileirão. O que você espera desse confronto de amanhã? Espero um grande jogo, é uma história diferente. Lógico que no passado ficou marcado, né, os dois encontros que tivemos, foi uma das minhas primeiras partidas lá em Brasília, né, e depois o retorno lá no Palestra, Itália, né. Acho que a gente tem tudo para fazer uma outra grande partida, né? A equipe do Palmeiras, todos sabem da qualidade dos seus jogadores, da sua comissão técnica. O Cuca dispensa comentários também como treinador. A gente espera um jogo muito duro, mas o Flamengo, sem dúvida, vai estar preparado para enfrentar o Palmeiras num grande nível e tentar conseguir a vitória que é tão importante para a gente. Zé, a gente está ao vivo. Time do Flamengo e Palmeiras se assemelham muito, né? Na tabela estão muito próximos. São duas equipes que investiram demais nessa temporada, mas tem um estilo de jogo diferente. O Flamengo valoriza muito essa questão da posse de bola, cadencia mais o jogo, de repente o Palmeiras é mais velocidade. Você acha que a tônica desse jogo vai ser essa, ou o Flamengo pode mudar, de repente, uma característica ou outra em função dessa intensidade que o Palmeiras tem? Eu não acredito, não, que nenhuma das duas equipes mudem muitas características do seu jogo, até porque é um selo do Palmeiras jogar dessa forma. Era assim ano passado com o Cuca, no que diz respeito à velocidade do jogo, não mudou muito em relação à passagem do Eduardo Batista lá, e agora com o retorno do Cuca, novamente fica bem evidente. O Flamengo também já tem a sua maneira de jogar. Lógico que tem que tomar todas as precauções possíveis, porque a gente sabe que o Palmeiras tem um jogo vertical muito acentuado e a gente precisa estar atento a isso, mas não deixar de atacar, não deixar de buscar o nosso gol, porque é importantíssimo para a gente conseguir esses 3 pontos amanhã. E você chegou a falar agora há pouco sobre o Diego, né? Mas em um ano o Flamengo já teve 4 goleiros como titulares, né? Até que ponto isso, de repente, mexe um pouquinho na estrutura, talvez psicológica do time e tal, de confiança, de ter confiança naquele cara que está lá no gol, que vai, enfim, salvar o time em alguns momentos. Agora existe uma expectativa enorme em cima do Diego, principalmente por toda a trajetória dele, pela carreira internacional que ele tem. Acho que você já deu a resposta, né? A gente espera do Diego tudo aquilo que ele vem demonstrando nos últimos anos, né? Desde que ele surgiu no Atlético Mineiro, carreira brilhante que ele fez na Europa também. Então, mais um atleta que vem para fortalecer o nosso elenco aqui. Mas também temos outros grandes goleiros aqui. O Alex não chegou à toa na seleção brasileira. O Thiago é um jovem muito promissor, que eu tenho certeza que em breve também estará figurando como um dos melhores aí que nós vamos ter na posição. E o Diego vem para somar, como eu falei, se juntar aqui com o nosso trabalho com o professor Vitor Hugo. Sem dúvida alguma, o Flamengo está muito bem servido na posição. A gente disputa muitos jogos, muitas competições diferentes, né? Então, eu não vejo dessa forma. Eu acho que isso é um atleta, uma oportunidade que surgiu para o Flamengo ter mais um grande atleta no elenco, e assim foi feito.
Zé, ao término da partida do Grêmio, e mesmo agora contra o Cruzeiro, a gente falava muito das possibilidades de criação do Flamengo, mas da falta de efetividade, né? O resultado um pouco diferente do que vocês esperavam. O que deu para conversar com os jogadores nesse tempo? E você deve ter revisto o jogo também contra o Cruzeiro. O que dá para fazer para essa partida agora contra o Palmeiras? Na verdade, pouco tempo, né, para a gente estar junto e acertar algumas coisas, mas eu acredito que a gente teve bons aspectos nas duas partidas, lógico, sempre precisando melhorar, sempre querendo melhorar, sem dúvida, sempre querendo, como o futebol eminentemente é o gol, a gente vai estar o tempo todo buscando isso. E acho que os mínimos acertos que a gente possa ter ali no terço final do campo vai ajudar a gente. Dá para a gente melhorar bastante e a gente está sempre em busca de melhorar. Ô Zé, boa tarde. Aqui. Tudo bem? Tudo bem. Ficou muito claro nos 2 últimos jogos que, mesmo sendo equipes assim, grandes, fortes, com investimento, como são os casos de Cruzeiro e Grêmio, eles deram a bola para o Flamengo jogar, usaram mais ou menos da mesma estratégia. Assim, o Cruzeiro, incrivelmente, teve muito menos posse de bola até do que o Flamengo, jogando em casa com o estádio cheio. Você acha que, de alguma forma, os adversários já estão começando a mapear o que o Flamengo tem feito e como o Flamengo joga? Porque nesses 2 jogos o Flamengo, embora tenha criado algumas situações de gol, mas não foi tão efetivo assim no ataque. Você acha que você está precisando rever alguma coisa também ali? Porque é bem provável que o Palmeiras amanhã faça isso pela escalação que a gente tem, 3 volantes, o Tietê, o Bruno Henrique e o Thiago Santos. Eu tive a informação que o Guerra não vem, né? O Tietê deve jogar um pouco mais adiantado. Muito provavelmente o Cuca está pensando também em utilizar essa estratégia. Mas o fato é que o futebol ele tem várias nuances. Por muito tempo se foi exaltada a questão da posse de bola, né? E a gente tem visto grandes equipes do futebol brasileiro e também mundial trabalhando sem a bola, né? Então, acho que, graças a Deus, o futebol ele é mutante. Vão surgir novas tendências. Isso vai fazendo com que o jogo ganhe sempre novas características, e a gente tem que estar atento para, toda vez que tiver um veneno, a gente trabalhar em cima do remédio, né? Buscar novas soluções. Então, o Flamengo está buscando isso também. Eu acho que a maneira do Flamengo jogar, como a própria torcida cante, vai para cima deles, né? Vai para cima deles bem igual. A gente só tem que ter o equilíbrio para buscar isso. A gente não pode querer mudar nosso estilo, mas a gente tem que ter as devidas precauções. Eu acho que o Flamengo busca esse equilíbrio, sem dúvida alguma, mas sem deixar de querer jogar, porque eu acredito que o futebol, eminentemente, deve ser jogado para frente, buscando gol, logicamente com responsabilidade, mas eu penso dessa forma, e o Flamengo não vai mudar a sua maneira de jogar, pode adotar uma estratégia ou outra num momento do jogo, enfim, mas basicamente a gente precisa buscar o jogo, até porque queremos subir na tabela, e quem quer subir na tabela tem que jogar para frente. E eu acho que se a gente fizer todo o esforço que o jogo vai pedir da gente e tiver concentrado defensivamente, a gente vai ser recompensado com um bom resultado. A Monique lembrou dos confrontos contra o Palmeiras ano passado, e especialmente do segundo turno. Se o Flamengo ganhasse ali, passava o Palmeiras, viraria líder naquele momento do campeonato. E imaginava-se que esse ano Flamengo e Palmeiras fossem novamente polarizar o Campeonato Brasileiro por conta dos investimentos, pelo trabalho que vinha sendo feito, de times já mais ou menos prontos. E não é o que está acontecendo. Quer dizer, o jogo de amanhã é muito mais um jogo de recuperação, de se manter vivo, do que propriamente de assumir liderança. Por que aconteceu isso? Onde Flamengo e Palmeiras tropeçaram, que estão indo para esse jogo, na verdade, muito mais brigando por uma recuperação do que por uma primeira colocação? Eu acho que essa é uma resposta muito complexa, né? O que a gente, muitas das vezes, tudo aquilo que a gente planeja acaba não acontecendo. Então, tanto o Flamengo quanto o Palmeiras, em algum momento, acabaram falhando, né? Não correspondendo à expectativa que foi criada por todos. Mas, como você fala, a gente tem que buscar a nossa recuperação amanhã. Sem dúvida alguma, gostaríamos de estar mais à frente na tabela, mais pontos, mas, infelizmente, o início ruim no Campeonato Brasileiro fez com que a gente não estivesse na condição que gostaríamos. Agora é tentar buscar jogo a jogo, uma recuperação, pensando adversário por adversário.
A sequência ela não é fácil para ninguém e a gente tem que tentar pontuar tanto em casa quanto fora de casa, porque agora a exigência é até maior e ver o que vai acontecer mais para frente, né? Por enquanto, o pensamento é no Palmeiras, único e exclusivo na equipe do Cuca. Zé, tudo bem? Qual o mínimo de pontuação que você projeta até o fim agora do primeiro turno? No ano passado, eu acho que a gente fechou o turno com 34 pontos. Acho que foi isso. E a gente acabou terminando em terceiro lugar, junto com o segundo, que foi o Santos. E, logicamente, que quando a gente aspira alguma coisa maior, a gente tem que trabalhar acima desses números. Então, logicamente que, se baseando no trabalho que a gente, no campeonato que fizemos ano passado, o primeiro turno fechamos com 34 pontos. A gente tenta buscar alguma coisa a mais. Só que a gente já viu campeonatos com porcentagem muito mais baixa do que, por exemplo, o Palmeiras foi campeão ano passado, mas hoje, pela tendência que o Corinthians já adquiriu de pontuação, provavelmente precisará até de mais. Quem quiser chegar a bater campeão vai precisar muito mais do que foi feito ano passado pelo Palmeiras. E a luta no dia a dia, né? Porque é um campeonato duro, difícil, a gente tem outras competições envolvidas no meio, e isso aí também acaba sempre com as equipes que estão envolvidas ali no meio, fazendo com que se dividam as atenções. Então, por isso que a gente não está trabalhando com número, assim, meta nenhuma e que não seja o jogo seguinte. Então, foco total no Palmeiras. Amanhã é uma final de Copa do Mundo para a gente e a gente precisa os 3 pontos. De qualquer maneira, vamos, sem dúvida alguma, contar com a presença da sua torcida lá para empurrar a gente novamente. Eu vou pedir uma opinião sua sobre o julgamento, a decisão, a punição ao Vasco, porque você estava inserido naquele contexto, né? Em São Januário. Você acha que foi uma punição à altura da gravidade dos acontecimentos? Olha, também é um assunto delicado, né? Porque envolve um clube de futebol, envolve jogadores, profissionais que lá trabalham. Mas alguma coisa tinha que ser feita, porque realmente a gente não consegue entender, né, conceber, misturar esporte, futebol com o que a gente viu ao final da partida. Alguma coisa realmente tinha que acontecer, a punição, se foi grande ou se foi pequena, ou se foi justa, não compete a mim fazer esse tipo de comentário. Mas o fato é que cenas como nós todos vimos lá e presenciamos, todos nós que gostamos de futebol queremos que fiquem longe, né? E eu acho que através de várias medidas, entre elas a punição, é que isso tenha a possibilidade de terminar. Boa tarde, Zé. A gente viu que o auxiliar do Tite, o Kleber Xavier, esteve aqui no Ninho hoje. Eu queria saber o que você pode revelar para a gente, o que ele veio estudar aqui, se foi algum jogador específico, se foi mais intercâmbio entre as comissões. Na verdade, o Kleber e o Fábio Marcelo chegaram pouco antes de começar o treinamento. Como estava muito em cima, a gente acabou deixando para bater um papo depois. Evidentemente, ele deve perguntar alguma coisa, mas eu não, sinceramente, ainda não sei qual é o objetivo final. Sabíamos que teríamos a visita, como a comissão técnica do Tite vem fazendo em todos os grandes clubes, um intercâmbio que é feito com as comissões técnicas. O próprio Tite já tinha me ligado umas 2, 3 vezes, eu também já o visitei, e de forma que eu acho que o processo que a CBF, o Tite, toda a sua comissão vem fazendo, entendo como um processo correto para que se aproxime cada vez mais das comissões e a gente possa entender a necessidade do Tite, e o Tite também entender a nossa necessidade, de forma que quem saia ganhando seja a seleção brasileira. Até agora tem dado certo, que a gente torce muito para que continue nesse crescimento aí a seleção brasileira, tentando retomar o protagonismo do futebol mundial. Voltando agora para o Campeonato Brasileiro, o Flamengo tem uma sequência para fechar o turno de 3 confrontos diretos praticamente, 2 jogos contra quem está na parte de baixo em casa. Ou seja, é um momento que eu acho que a pressão aumenta ainda mais. Eu queria saber qual é a sua opinião em relação a isso e quão decisivo será o poder de decisão da equipe em alta nesse momento. Eu acho que a pressão é sempre grande. A gente tem que trabalhar com um nível de performance, de cobrança lá em cima, para que a gente
oscile o menos possível e, quando oscilar, oscile na parte alta, né? Não esteja uma oscilação muito grande. Então, dessa forma que a gente cobra dos jogadores, pede a eles para que a gente eleve o nosso nível de concentração, porque são partidas uma em cima da outra, sempre com um nível de exigência muito alto, e a gente acredita que não só a parte técnica, a parte física e tática fazem a decisão, acabam servindo de decisão numa partida, mas como principalmente o jogador está concentrado ali durante todo o tempo na partida, porque o mínimo de falha ali pode decretar a perda de pontos, e é isso que a gente está trabalhando também muito com eles, fora a estratégia que a gente tem de jogo a jogo. Pois é, tudo bem? Tudo bem, o Flamengo fez aí esse ano talvez o maior investimento dessa gestão em reforços, só que contratou ao longo do ano também, né? Acaba que as janelas obrigam a isso. O Palmeiras também contratou muito, né, ultimamente. Qual é a dificuldade que você acha que você e o Cuca enfrentam para ajustar time assim, mesmo que a qualidade dos atletas sejam tão grande? Assim, é essa sequência que não tem como treinar muito? Também não pode ser a única desculpa isso, né? Lógico que todo treinador quer ter uma pré-temporada já com seu elenco definido, mas a gente sabe que isso é muito utópico, né? Futebol brasileiro, porque muitos atletas saem, eu vejo equipes perdendo muitos atletas, outros adquirindo muitos atletas, e logicamente que o entrosamento ele vai no decorrer da competição com jogos com nível de cobrança e de pressão, margem de erro muito pequena, e logicamente que não é o ideal, mas é o que a gente tem, a gente está tentando, dentro dos jogos e do pouco tempo de treino que a gente tem entre as partidas, a gente fazer os ajustes. Acho que vem acontecendo, mas a gente quer sempre mais, e essa é a nossa exigência também. Zé, você tem um grande leque de opções de jogadores aí nesse elenco, um elenco estrelado. Nos últimos jogos você acabou não relacionando o Vinícius Júnior, você pensa em levar ele para essa partida contra o Palmeiras? Não, ainda não está definido, a gente vai definir agora, mas o Vinícius está em pleno desenvolvimento, totalmente incluído no grupo, apenas como opção. Nesses jogos ele não foi, mas vem treinando. Hoje se apresentou um pouco gripado aí, a gente vai ver aí com o departamento médico até que ponto que isso aí pode interferir. Zé, mudando um pouco de assunto, mas até na linha do Vinícius, né, quando ele foi negociado com o Real Madrid, chamou muito a atenção da imprensa do mundo inteiro, os valores, a negociação. E hoje virou assunto também na imprensa do mundo inteiro a situação do Neymar, possibilidade dele deixar o Barcelona e ir para o PSG, que está disposto a pagar uma multa de mais de 200 milhões de euros para tirar o Neymar. O que representa, na tua opinião, esse tipo de negociação para o futebol mundial? Um jogador brasileiro valendo mais de 220 milhões de euros, sendo disputado por duas equipes? Vou te responder com sinceridade, não faço a mínima ideia. Não faço a mínima noção do que pode ser isso, porque assim, é um valor realmente astronômico, mas sem dúvida alguma, o Neymar é um dos top 5 aí do mundo, e sem dúvida, se estão pagando é porque vale, né? Então, a gente se acostumou a ver ultimamente aí valores que rondam, giram o futebol, assim, com muitos e muitos zeros, para vocês verem o potencial que o futebol como mercadoria tem. Por isso, toda vez que tem a possibilidade de a gente comentar sobre a valorização do esporte, né, do nosso ganha-pão, vamos dizer assim, eu acho que a gente precisa se unir cada vez mais para que a gente possa potencializar também aqui no nosso país, e cada vez mais a gente poder ter um esporte de qualidade, com atletas profissionais bem remunerados, não só na Série A, a gente está falando aí de Série B, C, D, calendários mais humanos, vamos dizer assim. E quando eu falo humano, não é só porque a gente joga demais na Série A, não, porque tem uma galera aí que joga 3 meses e depois fica correndo atrás de emprego mais 8, fora o mês de férias. Então, acho que tudo isso aí tem que ser pesado, porque o futebol brasileiro tem verdadeiramente uma galinha dos ovos de ouro, que sempre foi o futebol, e a gente precisa estar fomentando isso, para a gente poder ter outros atletas daqui a um tempo, podendo valer essa cifra aí que o Neymar está despertando pelo PSG. Fico feliz por ele, né? Fico feliz pelo futebol brasileiro, que se acontecer realmente a negociação, acho que a vitrine, né, pelo menos que diz respeito ao mercado,
valoriza o Brasil também, e a gente sabe que aqui temos muitos Neymares aí espalhados por aí. Basta a gente só oportunizar e ter condição e qualidade de trabalho para que a gente fomente mais. Obrigado, Zé. Obrigado a todos.